Que Deus continue te abençoando, o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Medellín. E tua esposa, Ruth, de Bermúdez. E a congregação lá que pastoreia o reverendo Davi Rios. E todo o grupo lá. E os que estão contigo aí também. Tenham todos muito bom dia. E os aqui presentes também. E os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nesta ocasião. E os que nos visitam dos diferentes países também. Sejam muito bem-vindos. E também nosso irmão Isaac Soto se encontra conosco também, sua esposa e sua família. Nos honram também com sua presença. Que Deus os abençoe grandemente. E a todos, aproveito e agradeço tudo que nesses dias do meu aniversário me parabenizaram, o qual atesoram no meu coração, e essas mesmas bênçãos desejo para todos e cada um de vocês. E os que me escreveram também, por meio da minha esposa Sara e das minhas filhas, Sara, Esther e Érica, também o recebi. Assim que recebi todas essas bênçãos e tudo que também hoje fizeram. Que Deus os abençoe e esperamos, como sempre quando fazemos aniversário, que seja o ano da nossa transformação. Assim que eu desejo também para mim e para todos vocês também. Para esta ocasião, vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 em diante. Ele usou ali a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 28, e depois passou ao capítulo 17, onde ele tomou Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e ali se transfigurou diante deles. E ali está nos mostrando a ordem da sua vinda. E vamos ver essa parte do Apocalipse como é. Ali que nos mostra do capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, e ali escreve Moisés e Elias. Vejam, o Filho do Homem com os seus anjos. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Esse é o tema que escutaremos em uns minutos, que foi pregado em 23 de novembro de 1997, em Itapecerica da Serra, Brasil. Podem sentar, por favor.
na mensagem, Cristo pregando aos espíritos em prisão, que foi pregado em 22 de março de 2008, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: recordem que as etapas ou eras da igreja estão representadas nos 7 anos de festa que transcorriam em 49 anos. Ou seja, durante 49 anos houve 7 anos, digamos, sabáticos, e depois o ano 50 tipifica o ano do jubileu, que vem a ser ano de festa número 8. E aí temos também representado no número 8 também as 8 pessoas que foram salvas no tempo de Noé. E entraram na arca, e a arca é Cristo. E será como nos dias de Noé. No livro dos selos, na página 458, nos diz o reverendo William Branham, diz: note agora, na metade da página, note agora que os 144 mil de Deus, os judeus escolhidos, não se ajoelham diante da besta de ismos denominacionais, nem diante de estátuas ou outras coisas. Mesmo que sua nação se unirá em um pacto com este sistema, nesse tempo, 144 mil não farão parte disso. Será igual como é hoje com a igreja gentia. É um grupo escolhido e não se pode fazer que entrem em tais coisas. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz iluminou, então dali em diante tudo está corrigido. Quando eles virem que acontece, depois da vindicação, a prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive e escreve encarnada, vale mais deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não possa explicar, mas sabem que tem. Como eu disse em várias ocasiões, há muitas coisas que não posso explicar, mas eu sei que são a verdade. E desenha uma estrela de Davi. Então, é entre o 6º e 7º selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31, quando a trombeta soa, será a trombeta das 2 testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31. E enviará os seus anjos. Não é somente um, mas 2, com grande voz de trombeta. Quais são esses anjos? Os ministérios de Moisés e Elias. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus chamando para a batalha. E ele escreve ali do lado a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Deus está falando. Estes 2 anjos vêm com o som da trombeta. E notem, mas nos dias da voz do 7º anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do 1º anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do 2º anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. A grande voz de trombeta escreve ali. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24:32 que Jesus entra para falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Ele falou dos primeiros 6 selos, mas não disse nada
do sétimo. O versículo 32 diz: aprendei a parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está perto às portas. Mateus 24, 32, 33. Ali foi onde respondeu a última pergunta que fizeram: qual será o sinal do fim do mundo? E disse: quando virdes essas outras coisas acontecer, pois já sabeis. Mas quando virdes estes judeus, e está falando com judeus, a quem estava falando? A gentios? Foi a judeus. Ou seja, nessa ocasião ali, disse: sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas quando virdes estes judeus que comecem a brotar a sua flor, quando Israel comece a regressar ao seu próprio país, quando chegarem, a igreja estará pronta para o rapto. E então haverá somente 3 anos e meio até que se acabe o velho mundo, o qual entra em tanta confusão, e depois vem o milênio, a terra nova, e tudo isso está à porta. 3 anos e meio escreve ali. Agora 1000 anos sobre a terra é só um dia com Deus. Então 3 anos e meio significariam questões de uns quantos segundos no tempo de Deus. Por isso ele disse: está à porta. E escreve aí novamente 3 anos e meio. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, aquelas 8 pessoas, entre elas, um profeta dispensacional, vejam vocês, estiveram prontas para escapar. Mesmo que eles representam também os judeus, que passarão pela grande tribulação, mas a igreja ou os escolhidos também que escaparão. Mesmo que Enoque é quem representa mais perfeitamente os que serão raptados sem ver morte. E agora, vejam Enoque. E aqui vou ler isto, que nos diz o irmão William, porque há algo muito importante nisso que eu lerei para vocês. Diz, está falando desse tempo de Noé. Agora vejam Noé. Enoque, sétimo desde Adão. E encontramos o sétimo mensageiro dispensacional. Aí está o 7. O sétimo, e Noé como o 10º. Pois então o 10º do último dia, o número 9, o sétimo mensageiro número 8, o sexto mensageiro número 7, o quinto mensageiro número 6. E aí ele se detém e diz: vamos ver, que não nos enrole. O sétimo se torna o 9, o sexto vem a ser o 8, o quinto vem a ser o 7, o quarto, que foi Lutero, vem a ser o sexto, o terceiro vem a ser o quinto mensageiro da igreja, o segundo vem a ser o quarto mensageiro da igreja, o primeiro vem a ser o terceiro mensageiro da igreja, e aqui nos faltam Pedro para os judeus. Vamos ver aqui. 3 pontos. Reticências. Aqui temos Paulo no número 1, e Pedro no número 2, e a Cristo no número 1. Paulo seria o 3. Paulo seria o 3. Aí, o número 10 corresponde ao mensageiro da era da pedra angular. E Matusalém, reticências. Não vamos falar muito de Matusalém, mas tinha a ver quando tiver morrido, ele seria enviado o juízo. No mesmo ano foi, não é, Miguel? Que morreu Matusalém, veio o dilúvio. Era sinal do que ia acontecer.
E isso tem a ver com o último mensageiro que estará na terra. E não vamos explicar muito disso. Agora vejam para onde nos lança, diz. Recordem que o reverendo William Branham disse: não será agora, será mais adiante. E isso foi na visão ou sonho. Não será agora, será mais adiante. Será consequentemente sob o tempo das duas oliveiras. Agora vejam. Nessa mensagem Almas em Prisão, que há um extrato dessa mensagem aqui no livro de citações, na página 114, diz, parágrafo 1004, diz, eu sei que algum dia vai me custar a vida, correto, que assim seja, mas aqui está se revelando a verdade. Está banhado em sangue, e escreve Apocalipse 11, 3 ao 19. Sim. Assim será algum dia. Estou esperando essa hora, quando tudo tiver terminado. Uma irmã acaba de ter um sonho, ela me mandou, disse, os vi, essa igreja preparar o caminho para te matar. Algum tempo, quando estiver descendo do seu carro para entrar, dispararão, atirarão. Escreve explosão, mas depois o Espírito disse, não neste tempo. Escreve quarto Elias, mas virá mais adiante. E escreve quinto Elias, e novamente escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 7. Deus não permita que eu diga algo que não seja verdade. Eu não conheço outra coisa do que Jesus Cristo e este crucificado. Estamos vivendo num dia muito terrível. É o pecado que fez isso. Se apedrejaram Estevão, cortaram a cabeça de João por mandato daquela mulher, eu não sei como nós daremos nossas vidas, mas seja como Deus quiser. E também vejam, ele falou depois, aí mesmo na página, próxima página 115, parágrafo 1015, diz, assim que todo o tempo criei que será minha sorte, que algum dia vão me matar. Já quase ocorreu muitas vezes, como vocês sabem, já me atiraram nas nações estrangeiras quando eles tiveram que colocar seus corpos sobre mim para me livrar, me proteger do disparo a longa distância. Agora vejam, tudo isso tem um propósito muito, mas muito importante, porque vejam, ele coloca aí que Matusalém está representando esse último mensageiro que estará sobre a terra. E em seguida nos fala do que o reverendo William Branham disse, que isso seria mais adiante, e mais adiante ele diz, consequentemente, sob o tempo das duas oliveiras. O irmão William já está identificando aí esse ministério que terá esse último mensageiro. Agora, o que estará ocorrendo nesses dias? Vejam no livro dos selos. Vamos ler alguns lugares. Na página 321. Agora vejam como todas essas profecias e sonhos que foram falados
chegamos ao tempo para que tudo isto se cumpra e assim Deus cumprir as promessas cumprir as promessas para o seu povo, pelo qual Ele vem. Ele vem pela noiva, porque está a ponto de ser raptada. Ele vem por vocês. Ele vem por mim. Ou seja, Ele vem para cumprir o que Ele prometeu. E o povo hebreu aí, ao vê-lo no meio dos gentios, eles também o verão e dirão, mas este é quem nós estamos esperando. Mas Ele não vem por eles, Ele vem pela sua igreja. Depois, o povo hebreu terá também sua parte. Agora vejam na página 321 do livro dos selos, na ocasião onde ele, uma das ocasiões que ele foi à sexta dimensão. Veja, ele diz aí, pensei, e disso eu tinha temor. Essas pessoas são reais. Não iam para nenhuma parte. Não estavam cansados de estar ali. E disse, por que não posso ver Jesus? Disse, algum dia Ele virá. E virá a ti primeiro. E escreve ali, a sexta dimensão. Apocalipse 11, de 3 ao 9. Agora continuem. Todos esses eventos, vejam. E tu serás julgado. Essas pessoas são teus convertidos que guiaste. Disse, e por ser um líder, tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então disse, todo líder tem que ser julgado desta maneira? Respondeu, sim. Perguntei, e São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. Então disse, se o grupo dele entrar, então os meus também, porque preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências. E nesse momento milhões gritaram a uma só voz, nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse isso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder esta oportunidade. Notem. Então ele disse, algum dia Ele virá. E escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 9. Aí estão as duas oliveiras. Agora, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Não é isso perfeito? É algo mais além do perfeito. Não é sublime, mas ainda mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente, quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei agora, se isso é tão perfeito, então como será? Mais adiante, ele escreve na sétima dimensão, onde está preparada a ceia das bodas do Cordeiro. Ele disse, quando chegar Jesus e te julgar, segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora vejam na mensagem, Apocalipse capítulo 4, parte 1, na página 33 e 34, nos diz, João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João, e eles em pé presentes, quando Jesus falou e disse, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo. Ele não disse,
todos os que estavam parados em pé lá, mas alguns. E eles foram vários dias depois desse e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. Elias, quero dizer Moisés. Elias representou os santos mortos, quero dizer Moisés. E sendo ressuscitado, Elias representou os transladados por um pilar. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo viriam à ressurreição. Viriam reticências. Bem, viriam ao rapto. Quero dizer, Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali ambos estavam representados ali mesmo. E escreve a ordem da ressurreição. Elias é igual os raptados, Moisés é igual, traz a ressurreição. E depois de um momento, então eles notaram e viram. E Pedro disse, façamos 3 tabernáculos. Deixemos alguns ir sob a lei. E deixemos alguns ir sob Elias. E deixemos alguns deles irem dessa forma. Sob Jesus. Escreve ele ali. E a flecha, nessas 3 tabernáculos que Pedro queria fazer ali, ele escreve primeira dispensação, segunda dispensação e terceira dispensação. E enquanto eles ainda falavam, uma voz falou, este é meu filho amado, ouvi, a ele ouvi. E quando eles olharam, viram somente Jesus. E tudo foi derramado em um, reduzido em um. E ele escreve, tudo em um foi derramado. E ele era a luz. A verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Apocalipse 4, 1 e 10, do 1 a 11, escreve ele aí. Amanhã obteremos uma grande lição, se o Senhor nos permitir. Amanhã veremos os juízos, veremos a pedra de cornalina, veremos o que essa representa, que parte essa desempenha. Sardes é igual juízo. Agora veja, continua dizendo aqui onde paramos na página 322 do livro dos selos. Diz agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente. Mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui nem comemos nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra. E aí também escreve a ressurreição e sua ordem. Pensei, mas isso é maravilhoso. E eu tinha temor disto. Por que eu tinha temor de morrer para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. E estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda. Esperando que Ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e os demais, que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi perfeitamente escritural. Em almas embaixo do altar, ele escreve ali também. Escreve a ressurreição hoje do Novo Testamento. Como foi com os santos do Antigo Testamento. Agora vejam também na página 324 deste mesmo livro dos selos. Diz, na metade da página mais ou menos. Agora notem isso. Penso que seria bom mencionar isso aqui antes de terminar. Se aquele irmão tão precioso e santo,
João viu isso, e eles foram seus irmãos que tiveram que sofrer outro pouquinho. Então agora o Senhor Deus me permitiu ver meus irmãos e os santos que esperam a vinda do Senhor. E desenha uma estrela de Davi e escreve: na sexta dimensão, esperam a vinda do Senhor. Agora veja no livro das eras outro lugar onde ele relata o da sexta dimensão. Na página 229. É a 227 que vocês têm da outra versão. 227 diz: Aí está relatando, diz. Ele disse, não, eles são teus convertidos. Então ele assinalou uma dama em particular e disse: vês essa jovem que estavas admirando algum momento? Ela tinha 90 anos quando guiaste ao Senhor. Disse, ai, e imaginar-me que disso que eu temia. O homem disse: aqui estamos repousando, enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve nessa página: o paraíso, a sexta dimensão, de 18 a 21 anos, ali estão esperando a vinda do Senhor. E onde diz estamos esperando a vinda do Senhor, escreve ali Mateus 27, 51 a 53 e Apocalipse 11, do 3 ao 12. Respondi, quero vê-lo. Ele disse, ainda não podes vê-lo, mas ele vem muito em breve. Quando vier, virá a ti primeiro, e tu serás julgado segundo o evangelho que pregaste, e nós seremos teus súditos. Disse, você quer me dizer que eu sou responsável por todos estes? Ele disse, todos. Tu nasceste um líder. Eu perguntei, será responsável cada um? E São Paulo, ele me respondeu, ele será responsável pelo seu dia. Da mesma forma que cada ministro será responsável pelo grupo que Deus lhe colocou a pastorear. Então disse, pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Ele desenha uma pedra angular e as eras, responsável pelo seu dia, e faz uma flecha para a parte de baixo, e aí desenha somente essa era e escreve Éfeso, que foi a primeira era da igreja, a qual Paulo era o mensageiro, ou é o mensageiro. Sim, eu posso ver. Ele será responsável pelo seu dia. Então eu disse, pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou. Nisso estamos confiando. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros, que cumpriram fielmente com a responsabilidade que Ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para essa era, e pregaram fielmente em seu dia, e viveram o que pregaram, então receberão uma grande recompensa. E ele escreve ali, apresentarão seu grupo a Cristo. Agora vejam vocês aí o que vimos de esse momento que eles estão esperando aí na sexta dimensão, o qual corresponde ao cumprimento já pleno de Apocalipse 11. E assim, esse sonho que a irmã teve
na qual o Espírito Santo disse: isso será mais adiante. Ou seja, com o ministério quinto de Elias, porque ele estava aí na sua quarta manifestação, o ministério de Elias. Agora, vejam a mensagem, os dois ungidos diante da presença de Deus, pregado 3 de junho de 2005 em Pereira, Colômbia, diz: ninguém poderá chamar e juntar os 144 mil hebreus, exceto o Espírito Santo, operando os ministérios de Elias, Moisés e Jesus. Agora aqui estamos vendo já a obra desses ministérios, e nos diz no livro de citações, na página 89, parágrafo 760, diz: e durante esse tempo, esses dois profetas se levantarão em cena e chamarão esses 144 mil. Então, o que acontecerá? Então, verá a marca da besta de Apocalipse capítulo 13, porque ele terá todo o comércio e os negócios do mundo. Então, o que acontecerá? A marca da besta virá, que ninguém poderá comprar ou vender, exceto quem tiver a marca da besta. Graças a Deus, a igreja estará se regozijando 3 anos e meio na glória. Ele escreve aí a grande tribulação e a marca da besta. E também na página 129 deste mesmo livro de citações, parágrafo 1152, ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta, não trombetas agora. Festa das trombetas, há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta, mas que sob a grande trombeta a vinda do Senhor, para anunciar o regresso de José. Vem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. E ele escreve ali em cima: a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. Amém. Se encontra isso no livro de Isaías. Somente dei faz pouco tempo um desses capítulos que lemos. Isso está em Isaías 18, 1 e 3. E em Isaías 27, 12 e 13 é onde ele toca essa trombeta. E todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo, o noivo com a noiva. E então o grande milênio. Depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverá um céu novo e uma nova terra, e que viverá para sempre. Poder atômico é igual à destruição. Escreve aí. E escreve: todas as nações se reunirão sob a grande trombeta. E também a 116. Também a 116, página 116, deste mesmo livro de citações, parágrafo 1026, diz: este livro já está aberto. Isso é correto, só esperando pelo 7º selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E escreve: 7º selo é igual à vinda do Senhor. 2 pontos. Elias e Moisés. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William:
Por isso, vejam, quando veio João Batista, eles pensavam que era o Messias, o Cristo. Quando chegou Jesus, pensavam que era Elias, ou que era Jeremias, ou que era algum dos profetas. E quando vamos ao livro dos selos, para ler aqui um lugar, na página 356. Nos habla allí, en este sexto sello, nos dice, fala aí nesse sexto selo, diz 356 embaixo. Ali estava o mero Messias, falando de Jesus, quando estava ali no meio do povo hebreu. Ali estava o mero Messias, falando as coisas que eles pensavam em seus corações, mostrando que ele era o Messias e fazendo as obras que o Messias devia fazer. E eles ali estavam pensativos, com as mãos por trás, dizendo: não, este não pode ser. Ele não veio da maneira correta. Ele veio lá de Belém. Ele é um filho ilegítimo. E as obras que faz são do diabo. Sabemos que está demente, está louco. Tem demônios. Na verdade, seus olhos estavam cegos. Mas agora estão esperando um profeta e o receberão. Receberão 2 profetas, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias. Mas vejam aqui, diz: Israel está esperando um profeta. Escreve ele aí embaixo. E na página 357 diz, na metade da página, diz agora: quando estes selos foram abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus fez e o que Deus fará. Exatamente. E por isso o homem atua dessa maneira, porque o Espírito que está prometido para essa era vem sobre eles e não podem fazer outra coisa. Sobre João, Paulo e os demais, Deus derramou sobre eles o Espírito do leão, ou seja, a palavra pura. E escreve leão. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E quando os hebreus virem o Filho do Homem vindo com seus anjos, o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, alguns vão dizer: tem que ser Elias, porque o primeiro que tem que ver é Elias, porque eles estão esperando Elias para que prepare o caminho ao Messias. No livro dos selos também, na página 481, nos diz: isso foi acrescentado depois. O irmão Branham pediu que acrescentasse aí ao 7º selo. Diz: no último parágrafo da 481, diz: agora notem que na abertura do 7º selo também é um mistério triplo. E ele escreve aí Moisés, Elias e Jesus. Disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele iria voltar. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Quando vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus
o sabe. Nem sequer os anjos o sabem, e com razão. Porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Mas haverá 7 vozes destes 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. E ele escreve a grande revelação da vinda do Senhor. O 7º selo é o mistério dos 7 trovões. Página 482 arriba, sigue dizendo entonces. Página 482 em cima continua dizendo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia. 8º dia, escreve. Na hora, escreve 0. Quando deve ser revelado. Nesses dias estávamos falando disso. Vejam que quando é lançado um foguete, começa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, nesse momento, vejam, se está ouvindo alguém falar. Mas quando vai sair esse foguete nessa hora 0, aí há um silêncio. Na hora 0, quando deve ser revelado, o que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo que tudo que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Então encontramos que nos foi aberto o 6º selo e o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Escreve, não aberto ao público, vírgula, mas será. E escreve a hora do 7º selo. E escreve a hora 0. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo, mas é um mistério escondido, ninguém conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos foi aberto, mas isso não. Ou seja, o que é o 7º selo. Mas sentado lá, no quarto, vi isso se abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora, não mais até aí podemos chegar. E mais embaixo diz, no último parágrafo. Vamos continuar aí mesmo. Para ter corrido, confio que cada um sirva a Deus e façam o que é correto. Amem-o toda a sua vida e sirvam. E Deus se encarregará dos demais. Ou seja, Deus vai se encarregar de cumprir tudo. Agora, na obra completa, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra. Revelado ao público, desenha uma estrela de Davi. E escreve do lado, outra estrela de Davi escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra. Vocês sabem quando fizeram a pergunta quanto a quando seria o sinal da sua vinda?
e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso. E aí desenha uma pirâmide de as eras. E falou de Israel estando de novo em seu país. No versículo 31, mas depois foi às parábolas, dizendo, aprender a parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está perto às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Escreve parábolas. Está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo. E também, aqui em Apocalipse, na abertura dos selos também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Chegamos até aqui e o demais nos será dado ali, no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E escreve no anjo. E desenha uma pedra angular. Então, até que chegue esse tempo, e escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Oremos todos. Vivamos vidas justas cristãs, vivendo na expectativa da sua vinda. E desenha uma estrela de Davi. Se essa fita chegasse às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tentem vocês de formar algum ismo com isso. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus. Porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou. E ele nos prometeu que seria aberto. Mas até este tempo não foi aberto. E ele escreve, não está aberto, mas será aberto. Agora vejam na página 120 do livro de citações. Recordem o tema. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Página 120. Página 120, parágrafo 1064, diz, e então encontramos aí em Revelação 10, Apocalipse 10, ou seja, Apocalipse 10, nos dias da mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus serão consumados, o sétimo selo seria aberto. E escreve, o sétimo selo seria aberto. E na 1065, ele era a luz vindicada desse dia, vê? Mas há mais palavra para ser vindicada. E escreve Jesus, Elias, Moisés. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida, é tragada com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão, e entrará o milênio. E escreve, quando a última palavra for vindicada, o Senhor, com Elias e Moisés, será vindicado na segunda vinda. Continua dizendo nosso irmão William. Porque eles estão esperando Elias para que prepare o caminho ao Messias. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, antes que chegue a grande tribulação. Isso está em Malaquias. Portanto, Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz:
Vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. No livro das Eras, na página 369, nos diz que é a 365 e 366, que deve ser a 365 e 366 desse livro, do outro livro. Aqui é a 369 abaixo, aqui a 369 embaixo e a 370. Diz, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. E para aqueles que o quiserem receber, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor na América do Norte, com o ministério de Elias em sua quarta manifestação. João testificou que Jesus vinha, este homem também, como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final, que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá. E ele escreve Elias e Moisés ao fim da era gentia. E escreve ali os últimos 3 anos e meio dos 1954. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma flecha para uma pedra angular e as eras. Agora recordem onde nos diz que aparecerá Jesus, ou seja, o ministério de Jesus, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual ele escreve ali Elias e Moisés, ao fim da era gentia. Ou seja, ao final da dispensação da graça. E a dispensação da graça chegou ao seu final ali quando se terminaram todos os tipos e figuras. Vejam os batismos no qual se estava ali representando a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. E também a Santa Ceia. E tudo isso chegou ao seu final. Consequentemente, culminou ali, terminou ali a dispensação da graça. E o que é o próximo que Deus tem que estar cumprindo depois de finalizar a dispensação da graça, pois a dispensação do reino. E estará já ali começando, ou esteve ali já começando, um ministério no meio da igreja. E ali se cumpre o que lemos do livro de Citações, plenamente dessa palavra que tem que ser vindicada. Há mais palavra para ser vindicada.
E que mais palavra tem que ser vindicada? O cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E tudo no meio da igreja. No meio da igreja dos escolhidos que estão a ponto de serem raptados. Porque Ele vem por eles. Agora continua aqui dizendo nosso irmão William. Aqui encontramos que antes que venha o dia, esse dia ardente como forno, que é a grande tribulação, Elias tem que estar na terra para o povo hebreu. Mas antes, para a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua quarta manifestação, e depois estará no meio da igreja de Jesus Cristo em sua quinta manifestação. E depois estará com 144 mil hebreus. Na página 23 do livro de Citações, párrafo 190 diz, parágrafo 190 diz: ele está obrigado a apresentá-lo a você ao menos uma vez, para que você esteja sem desculpa nesse dia. Ou seja, lemos nesses dias também onde ele diz que o Messias se apresentará a ele mesmo. E ele disse que aqui ele está obrigado a se apresentar a você uma vez, para que você esteja sem desculpa nesse dia. Eu sinto em meu coração. Espero que algum dia Deus me mande à Palestina. Os judeus esperam isso. Desenha uma estrela de Davi. Eles leem o Novo Testamento, eles começam a lê-lo, eles dizem: você quer dizer que o Messias esteve aqui? Sim, foi morto e levantado outra vez. Eles dizem: nos deixe vê-lo fazer o sinal de um profeta e creremos. Eu gostaria de vê-los, chamar milhares deles para dizer a eles: agora vocês aceitem este Messias. Então, no mesmo fundamento que o Espírito Santo se derramará na primeira vez, se derramou na primeira vez, Deus o derramará outra vez nos judeus. Então a era gentia finalizará. Vocês sabem isso. Pisarão as paredes de Jerusalém até que os gentios sejam acabados. Ele escreve em cima: a era gentia finaliza, dispensação da graça. Quando os judeus recebem a mensagem e desenham uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Quando os judeus recebam o Espírito Santo e escreve encarnado, e eles receberem o Evangelho e começarem, eles evangelizarão o mundo, o levarão onde os gentios nem pensaram levá-lo. Agora continua aqui dizendo nosso irmão William: eles estão esperando um Elias enviado antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Um Elias vivo. Um Elias que estiver vivo. Não o primeiro Elias que já morreu. Ou que já se foi no carro de fogo. Não um Elias, vejam, se foi no carro de fogo. E ali, os que estavam esperando para que Deus, por meio de Elias, ungisse esses reis, a Jeú e Azael, e depois Eliseu. Vejam, seguramente alguns diziam a esses reis: bom, vamos esperar Elias, porque ele se foi no carro de fogo, agora ele tem que vir, porque ele não morreu. Assim que tem que vir, para fazer este trabalho que Deus disse que fizesse. Vamos esperar por ele.
E se o rei tivesse feito caso, teria perdido essa bênção. Se tivesse feito caso, escutado essas pessoas. Mas vejam, quando viram ali que o espírito de Elias repousou, os filhos dos profetas viram que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, continuava sendo o mesmo Elias, porque era o ministério de quem iria fazer esse trabalho, mas em outro véu de carne. Deus sempre cumpre sua palavra, sua promessa. Diz a Moisés que o liberte e que os iria introduzir a uma terra que ia fluir, manar leite e mel. E vem, o liberta Deus por meio de Moisés. E depois acontece o que aconteceu, que ao invés de falar a rocha, fere ela. Aí pelo seu temperamento rompeu o programa divino. E termina outro. E ele escreve ali numa parte, segundo Moisés, porque continua sendo um mensageiro, ou seja, continua sendo o ministério desse mensageiro que esteve anteriormente, operando em outro mensageiro. E sempre Deus cumpriu sua palavra, os introduziu à terra prometida, mas com outro véu de carne. Deus sempre cumpre sua palavra. Continua sendo o mesmo Deus em Morfe. Mudando de máscara, também dizem em alguns lugares. Não o primeiro Elias, que já morreu ou que já se foi no carro de fogo. Não Elias. Não o segundo Elias que já morreu. Não o terceiro Elias. João Batista que já morreu. E não o quarto Elias que já partiu. Mas um quinto Elias com o Espírito de Deus preparando ao povo hebreu. No livro dos selos, vejam na página 376 diz: Arriba, 376 diz, 376 em cima diz: é melhor que eu não diga isto, porque é possível que cause confusão. Quando falei no outro dia sobre o rapto e como seria, pois, reticências. Se vocês dizem que o aceitam, então o direi. Muito bem. Quando as virgens fátuas regressaram e criam que estavam todas prontas, a noiva já tinha subido. Aí onde ele escreve, onde ele diz: se vocês dizem que o aceitam, então eu direi. E desenha uma estrela de Davi e escreve: o do sétimo selo. A noiva se foi. E essas outras nem souberam quando se foi. Quando foi. Ou seja, as fátuas. Como foi o ladrão na noite. Foi como ladrão à noite. Então, foi quando começaram a bater a porta. E o que aconteceu? Foram lançadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Correto. Quando será? Pois eu não sei. Agora, isso pode que seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu creio que está muito perto. Cada dia caminho o mais cuidadosamente possível. Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer. E escreve o que o profeta viu. Do lado escreve Elias e Moisés. E quase não podia respirar. Ele estava ali, em pé com essa luz. Eu sei que isso é a verdade.
Pensei, Deus, eu não posso dizer isso. Não posso. Saí de casa e caminhei um momento, pensei, o que posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, tu não posso dizer. E ele escreve, o que não podia dizer? E na página 385, embaixo, e 385 dizia agora, um pouquinho mais acima da 374 diz, penúltimo parágrafo diz, agora, tomem meu conselho, sigam meu conselho, como seu irmão. Não coloquem suas próprias interpretações em nada, sigam em frente e vivam uma vida cristã, porque ao colocar sua interpretação somente, estarão se desviando da verdade. Unicamente servirá para se desviar da verdade. E agora, todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é. E digo isso, porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora, se foi e não há nenhuma maneira que vocês vejam, mas com essa Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Lhes foi dito antes, não coloquem nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como a seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda. Vejam, é o mesmo que se esteve dizendo. Não coloquem suas interpretações em nada, somente creiam. Creia. E ele diz aí, creiam em mim, como seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda, em um tempo quando você unicamente seja muito humilde, seja um cristão, e faça o esforço por viver para Deus. Viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não amam você. Não tente fazer conjecturas, porque ao fazer isso somente está manufaturando algo muito misterioso, e assim se coloca a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem à tarde, algo aconteceu no meu quarto. E dali em diante, nunca poderei esquecê-lo. Como também o que ocorreu naquela noite, nunca poderei eu esquecer. E também faz como 2 semanas algo aconteceu, e em todo o tempo que eu viver sobre essa terra, não poderei esquecer. E ele escreve ali o que o profeta viu. E passamos a 466 deste livro dos selos. Agora, pouquinho antes diz, mas tão certo como estou em pé aqui, na parte de cima, mas tão certo como estou em pé aqui na plataforma, esta noite, tive a revelação que o revelou, e é de uma maneira tripla. E agora, com a ajuda de Deus, quero falar de uma parte disso. Então vocês, primeiramente, vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quero dizer o que é. O que aconteceu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que foi proibido escrever. Esse é o mistério. E escreve a segunda vinda. Atrás desses 7 trovões consecutivos que saíram.
Agora, ¿por quê? Por quê? Prossigamos a prová-lo. Este é o segredo que ninguém conhece. A João foi proibido escrevê-lo e até de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está. Não havia nenhuma atividade no céu. Porque de outra maneira poderia revelar o segredo. Agora vem e escreve: não havia adoração, silêncio no céu por meia hora. Se é tão tremendo, pois tem que ser incluído. Porque tem que acontecer. Ou seja, tem que se cumprir. Essa palavra. Há mais palavra que tem que ser vindicada, vivificada, trazida à vida. Ou seja, ao cumprimento. Tem que acontecer. Mas quando soaram os 7 trovões, agora notem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões. Um após o outro soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sem que se entendesse. E escreve um idioma desconhecido e escreve em espanhol. Depois os céus não puderam escrever porque não conhecem. Nenhuma outra coisa também o conhece, porque não há no que se basear. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não foi revelado. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isso, talvez causaria grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Oxalá esteja aprendendo, mas ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso teria servido para revelar algo. Por isso se calaram e não se moveram. Não estão escritos os 7 trovões. Escreve ele aí. E continua aí. Na página 466, embaixo 467. Agora continua aqui dizendo nosso irmão William. Portanto, chegará o momento em que eles verão esse ministério. E depois que virem esse ministério, verão o de Moisés e verão o de Jesus também. Uns dirão, é Elias. Outros dirão, não, é Moisés. E outros dirão, não, é o Filho do Homem. Mas é que o Filho do Homem vem com seus anjos. E no livro de citações, nos diz na página 57, parágrafo 494, parágrafo 494, diz o espírito de Elias fora dessa igreja gentia só continuará diretamente para dentro dessa igreja judia. Desenha uma pedra angular e as eras e a flecha. Uma flecha na sétima e segue uma flecha aí na pedra angular. Irá diretamente para dentro. Ou seja, para a pedra angular. E chamará Moisés com ele. Aleluia. Aleluia. Vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. Escreve ano do jubileu, Levítico 25. Os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente outra vez a eles. E escreve a era judaica judia é igual à dispensação do reino e era e uma pedra angular, ou seja, da pedra angular. E no livro dos sellos
E no livro dos selos, 469, na página 469, nos diz: E notaram que disse que um destes anjos era muito diferente. E escreve Moisés e Elias. Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha um peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? E escreve Moisés, levantou Elias. Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo. O qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. E ele escreve: quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Ele escreve numa forma de pergunta. Aí em toda essa linha. Amém. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. E escreve aí em cima a segunda vinda do Senhor. E no livro de citações, também na página 56. Página 56. Parágrafo 484 diz. Parágrafo 484 diz. Daniel 12, o primeiro versículo até o 4. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos de teu povo. Agora, isso é o fim do tempo. E ali haverá um tempo de angústia, tal como nunca foi desde que a nação. Isso é quando o anticristo, este cavaleiro do primeiro selo, vai em frente, quando ele toma lugar. Ainda até esse tempo, não no tempo em que Tito tomou os muros de Jerusalém. Isso era nada mais num lugar. Vigiem quando este anticristo, esse príncipe que viria, vigie quando ele vier, até ao mesmo tempo. E esse tempo, o povo será livrado, cada um que é encontrado escrito no livro. E escreve ali, Arcanjo Miguel. É igual com Moisés. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Nos colocamos em pé e deixamos assim nesse tema, o qual aí ele nos fala de muitas coisas muito importantes, as quais estão se cumprindo diante de vossos olhos. Porque Deus, quando vai cumprir algo grande, o cumpre simples. E quando vai cumprir maior, o vai cumprir mais simples ainda. E eu poderia dizer algo mais. Exatamente o que disse o irmão Branham ali na página 30 é onde diz: Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando terminar o dia dos gentios.
O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Diz o dia gentil, essa grande coisa que vai acontecer atravessará até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios, escreve Moisés e Elias, levarão de volta aos judeus. E o rapto acontecerá. Depois do rapto, Moisés e Elias, o rapto. O mistério de Moisés e Elias, Elias e Jesus. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.